Boa noite, meus amigos. Estou falando aqui boa noite porque estou gravando aqui diretamente de minha casa e é justamente no período noturno. Mas assista essa aula, se possível, você que tenha contato com a tecnologia, assista essa aula, seja qual for o horário, manhã, tarde, noite ou de madrugada. Então nós vamos começar esse tipo de videoaula no intuito de buscar a facilidade para que você consiga aprender por conta da situação a qual estamos passando. Então vamos aqui começar nossa videoaula com a linguagem dos conjuntos. A linguagem dos conjuntos. Observem que eu tenho o conjunto os elementos do conjunto A e os elementos do conjunto B. Os elementos do conjunto A são 1, 2 e 3. Os elementos do conjunto B são 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que os elementos que estão no conjunto A, eles estão dentro do conjunto B. Esse tipo de relação nós chamamos de relação de inclusão. Essa é a relação de inclusão. Observe que eu tenho aqui o conjunto do universo e o conjunto de A. O conjunto do universo foi dado aqui pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o conjunto, os elementos do conjunto de A são 1, 3, 5 e 7. Agora vamos aprender o complementar de um em relação ao outro. O complementar do conjunto A em relação ao universo. Para a gente aprender essa relação de complementariedade, observe o seguinte. A complementariedade de A em relação a U, ela pode ser representada dessa seguinte forma. Aqui, ó. C complementar do conjunto A em relação ao conjunto universo. Ou A complementar universo. Ou simplesmente o A com traço em cima. Tudo isso aqui são representações de complementar de um conjunto. Como eu quero complementar de um conjunto A em relação ao universo, o conjunto universo, observe que vai ser representado da seguinte maneira. O complementar de A em relação a U, ele vai ser representado por 0, 2, 4, 6, 8 e 9. O que isso quer dizer? Que o complementar de um conjunto em relação a outro, ou seja, de A em relação ao conjunto universo, é você olhar aqueles elementos lá do conjunto de baixo, no caso do universo, que não estão dentro do A. Quais são os elementos do conjunto universo que não estão dentro do A? Observe, 0 não está dentro do A, 2 não está dentro do A, 4 não está dentro do A, o 6 não está dentro do A, o 8 não está dentro do A e nem o 9. Então a complementariedade é só isso, é só observar que, como eu quero A em relação a U, é só olhar os elementos que estão no U, mas não estão em A. Isso aqui é a complementariedade. Aqui no exemplo eu peguei uma questão do livro de vocês, lá da página 29, onde ele dá 4 conjuntos, na verdade. O conjunto do universo, que é como se fosse um conjunto total, vamos dizer assim. Conjunto de A, conjunto de B, conjunto de C. Observem que o conjunto de A são os elementos pares, 0, 2, 4, 6 e 8. O conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9. E o conjunto C, os elementos 2 e 4. Aqui eu peguei como exemplo a letra A e a letra C do livro de vocês, da questão 16 da página 29. Então aqui, ó, lá na questão ele pede a complementariedade dos conjuntos, de um em relação ao outro. Aqui na letra A ele pede complementar, a leitura se dá da seguinte forma, ó, sempre de cima para baixo. Complementar do conjunto A em relação ao conjunto universo. Ou simplesmente A complementar do universo. Ou A com traço em cima. O que seria o complementar de A em relação ao conjunto universo? É só você fazer o quê? Pegar os elementos do conjunto universo que não estão dentro do A. Quais são os elementos do conjunto universo que não estão dentro do A? Vamos lá. O 1, o 3 não está dentro do A, o 5 não está dentro do A, o 7 não está dentro do A e o 9 não está dentro do A. Então, quem são a complementar de A em relação ao universo? São os elementos do conjunto universo que não estão dentro do A. Então vai ser o quê? O 1,
o 3, o 5, o 7 e o 9. Olha só, os elementos ou a complementariedade desse conjunto de A em relação ao universo, ele é representado pelo conjunto de B. Eu poderia dizer que essa complementariedade de A em relação ao universo é o conjunto B, que no caso é o conjunto dos elementos ímpares. Só foi uma coincidência, nem sempre isso pode acontecer. Isso vai depender dos elementos envolvidos entre os conjuntos. Na letra C, ele pede o complementar do conjunto C em relação ao conjunto universo, ou simplesmente o C com o traço. Quem são os elementos? Complementar é o quê? Os elementos que não estão em U, que estão em U, os elementos que estão em U e não estão dentro de C. Quem são os elementos que são do conjunto universo e não estão dentro de C? O 0, o 1, o 3 não está dentro do C, o 5 não está dentro do C, e quem mais? O 6, o 7 também não está dentro do C, e o 8 e 9 não está dentro do C. Então, ó, isso é o que nós chamamos de complementariedade de conjunto. Entendidos, meus amigos?